Nesse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. Lembrando que o nosso trabalho é uma aula é muitos minutos, precisa de ter paciência. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é moralidade. Moralidade é bem interessante porque quando apresenta uma inovação, de imediato muitos e muitos não aceitam, mas logo em seguida aceitam. Isso é porque também a nossa maneira de sentir, de intuição, de perceber aquilo que é correto, vai ficando tolhida. Então, cada um é que tem que fazer um trabalho de observar o procedimento que ele está tendo. Depois, nós tínhamos que ir confirmando assim, né? Muitas vezes, quando falamos de algo que nos deixa descontente, esse algo, a pessoa precisa de lembrar assim. De imediato, ela fica contra. Depois, ela passa a aceitar. Então, cada um de nós teria que ter esta condição bem importante para ver o procedimento que está acontecendo. Depois, nós sabemos assim que tudo aquilo que nós pensamos atua na matéria fina. A mulher tem essa condição bem importante de receber da matéria fina as influências e aceitar essas influências. Então, a responsabilidade é de todos. Não é somente dela que recebeu as influências e que também tínhamos que lembrar assim da conveniência de muitos homens. Quer dizer, que convém, então vai aceitando. Fica uma coisa como se fosse normal. Tempos depois a gente vai confirmando assim que no começo havia até uma repugnância. Na sequência passou a ser aceito. Depois, nós tínhamos que lembrar de uma condição bem importante, assim, o corpo humano. Quando a pessoa usa vestes, aquele corpo fica resguardado com a sua temperatura. E se nós observarmos essa temperatura interna, ela é padrão, toda a época da existência daquele corpo físico. Depois, nós tínhamos que lembrar assim, as pequenas partes do corpo, como a unha, por exemplo, circula o sangue na unha. Depois, essa condição fica bem fácil assim. Anteriormente, as mulheres costuravam mais e uma ou outra furava a unha com a agulha da costura. Saiu uma gotícula de sangue. Quer dizer que, se nós observarmos, vamos confirmando assim, que o sangue circula na parte interna em estado gasoso. Quer dizer que para alimentar a unha do jeito que ela é compacta, então realmente tem que ser em estado gasoso. Quer dizer que hoje as pessoas acham assim que não faz falta as vestes. Faz falta porque vai dificultando. Tanto é que é bem importante, porque quando uma pessoa tem uma dor, especialmente nas costas, e ela usa uma faixa, naquele local, uma faixa especial que já existe, então o que acontece? Num período seguinte, melhora aquela dor. Aquela parte do corpo, pelo motivo de ficar aquecida, de ser mantida aquecida, possibilitou que aquelas células regenerassem. Então, quer dizer assim, que se descuidarmos, vai modificando o nosso corpo. Então, aquela condição bem importante assim de ir percebendo o jeito que nós somos, para que nós continuamos a ter pensamentos puros. Depois tem umas coisas assim bem simples que nós tínhamos que estar trabalhando conosco, cada um trabalhando consigo mesmo,
que é vendo as limitações que nós temos. Muitas vezes nós ficamos descontentes com um, com o outro, mas nós esquecemos que o mais importante na vida é o próprio elemento. É ele que é o mais importante. E depois nós podíamos confirmando assim, que de uma maneira geral, tanto faz o elemento, o ser humano, ser novo ou envelhecido, e que ele mudou de localidade, ou que ele fez o passamento. Num período curto, ele é esquecido. É bem interessante. Então, aquelas preocupações que um tem com o outro, não justifica ter estas preocupações, porque não fazemos falta. Então, o mais importante na vida é a própria pessoa ir cultivando pensamentos nobres, polidos, sendo coerente e observando assim que o domínio é da mulher. Tanto faz ser a irmã, a mulher, a esposa ou naquela empresa, o domínio é dela. Fica bem fácil assim da gente ir confirmando que naquela família, quando acontece algo que aquele outro foi daquela família para outra localidade, para outras finalidades, então ele é substituído de uma maneira ou de outra. Então tínhamos que estar trabalhando com os nossos pensamentos, com a pureza dos nossos pensamentos, de ir observando assim que se eu cuido de mim, de maneira nobre, polida, coerente com os meus pensamentos, eu irradio. Se eu fico de maneira descontente ou cuidando de outros, é como se eu estivesse olhando para um lado. Eu perdi o tempo de um passo. É bem importante nós fazermos esse trabalho de ir observando. Vão criando frases e que nós vamos acompanhando essas frases, achando que nós fazemos parte dessas frases que foram criadas, como, por exemplo, para o puro, tudo é puro. Não tem essa referência. Então, uma ou outra pessoa julga-se que agora ela está repetindo esta frase, ou agora ela se enquadra nesta frase como puro. A força dos pensamentos que existem, que envolve a todos, fica bem fácil assim de observar quando a pessoa acorda um pouco mais cedo do seu horário costumeiro, 5 minutos ou um pouco mais, e ela fica ali esperando um pouquinho, ela vê pensamentos que muitas vezes ela nem imaginava aqueles tipos de pensamento, ou vem lembranças para ela de épocas anteriores. Quer dizer que somos influenciados. É isso que nós precisaríamos de entender. Para o trabalho que nós temos que fazer de dentro de nós, para receber menos influência, é sempre estudando o livro Na Luz da Verdade. Depois tem uma condição bem importante. Nós sabemos que o livro, ele tem a primeira página e tem a última página. Então, é do começo ao fim. E a pessoa fala assim que esse livro é muito difícil. Uma ou outra pessoa que folheou esse livro, não é folheando que vai fazer numa observação, que vai fazer um resumo do livro, porque cada parte ali é uma imensidão de ensinamentos que a pessoa não consegue abranger nesta vida terrena. As influências que nós recebemos de instruções, informações de outros, esse é o cuidado que nós temos que ter. É isso que vai tolhendo, vai turvando a nossa intuição. Então a pessoa tem que lembrar assim, que para o puro tudo é puro, tínhamos que ver que independente de nós, recebemos influência. Depois, se descuidamos um pouco, essas influências ficam tão fortes que nós sabemos que uma trepadeira mata uma árvore forte. A árvore forte, velha, deu possibilidade para aquela trepadeira. E aquela trepadeira
um período depois, sufoca aquela árvore. Então, o descuido com o jeito que nós achamos que nós estamos correto, temos que lembrar desta condição. Que se estivéssemos correto, então todo o nosso meio que nós vivemos estaria melhor. Porque os pensamentos, eles formam uma massa e que vai penetrando em todos. Quer dizer que em todos, se estivéssemos evoluindo, todos estariam mais nobres, mais polidos, mais coerentes. Não é o que vem acontecendo. Moralidade. Então, esse cuidado que nós tínhamos que ter, porque nós sabemos assim, que não tem essa naturalidade, fica bem fácil de observar o adulto influenciando o mais novo. Ele acha-se que agora, com essas novas vestes, vai auxiliar, vai facilitar. Não vai facilitar. Se a pessoa observa, ela vai ficando mais sem elegância. Então, toda a época da nossa existência, trabalhar dentro de nós com a pureza dos nossos pensamentos. E observar sempre assim, que o mais importante é o próprio ser humano ficar ligado com os ensinos. Com esta condição, esses ensinos vai trazendo uma proteção natural que a pessoa vai tendo o merecimento de ir vendo como ela é. É isso que nós precisaríamos de conseguir, de ver como nós somos e observar assim que aquele que tem aquelas maneiras, aqueles defeitos, aquelas coisas que nós não gostamos, dentro de nós temos mais ainda muitas vezes. Esse é o trabalho que nós temos que fazer e temos que ter o auxílio do livro Na Luz da Verdade. Senão, não vamos sair do lugar. Ficamos naquela condição assim, de, em vez de poder influenciar para o mais novo uma qualidade nobre de pensar, de maneira de ser, não vamos influenciar. Vamos sempre trabalhar conosco. Então, a vida, ela é bem interessante assim. Nós tínhamos que lembrar assim, se descuidarmos, influímos na vida daquele outro, daquela outra. Quer dizer que essa influência está relacionada à maneira menor, menos qualificada. Então, quando nós vemos atos acontecendo em regiões distantes e que muitas vezes nós achamos assim que aqueles atos não poderiam estar acontecendo, se nós fizéssemos um trabalho do terceiro mandamento, que é fazer uma reflexão dos 6 dias anteriores, veríamos que num período anterior também tínhamos aqueles tipos de pensamentos. É isso que nós precisaríamos de ter esse cuidado. Então, na vida nossa de conduta, nós temos que lembrar que as vestes é um auxílio, porque fica bem fácil assim de observar, quando falta as vestes, naturalmente vai nascendo pelo. Quer dizer, se acontecesse de algumas gerações faltar as vestes, então teríamos pelo como os animais. Então a veste é para proteger a parte interna do nosso corpo e proteger a parte externa também. Por isso que tem um ensino que fala assim que o pudor pode te salvar. Quer dizer que é uma condição natural e atualmente nós vemos que esta condição vem tendo alteração, em vez de sermos naturais no nosso dia a dia, vamos sofrendo influência e vamos ficando com o nosso corpo de matéria grosseira prejudicado. E aqueles que já tiveram uma lesão no seu corpo sabem assim, que num período que aquela lesão se encontra, a pessoa tem limitação no pensar, nos atos, na disposição. Quer dizer que se tem limitação no pensar, se a pessoa descuida, então ela deixa os pensamentos atuarem dentro dela. E fica bem fácil assim da gente observar uma criança pequena.
numa determinada idade, que ela já está ali feliz com aquele brinquedo que ela se encontra, ela conversa sozinha e ela dá risada. E aquele adulto, se ele descuida também, ele também passa a conversar sozinho e muitas vezes não é uma conversa nobre, polida, porque ele vai tendo uma transformação no seu rosto. Quer dizer que o descuido durante a vida vai fazendo com que a pessoa vai perdendo a nobreza que ela precisaria de ter. Essa nobreza quer dizer assim, uma maneira agradável de... Quando uma pessoa tem uma maneira agradável, nós vamos confirmando assim. As crianças aproximam desta pessoa. Se a pessoa não tem esse jeito bom, as crianças ficam ausentes. Quer dizer que toda época nós tínhamos que lembrar assim. Na nossa vida diária tem duas coisas bem importantes. Tem a vida que nós podemos apresentarmos para os nossos semelhantes, de maneira que o nosso semelhante sente bem perto de nós. E tem a nossa vida interna, que é o próprio com ele mesmo. E nós, se fizermos esta observação, nós vamos confirmando assim que nós nos encontramos conosco mais tempo do que quando encontramos junto aos outros. Então o que acontece é nós que temos que aprender a cultivar pensamentos bons para influir na vida externa de todos aqueles que nós conhecemos e que não conhecemos também, porque se nós recebemos pensamentos, quadros de locais distantes que nós não tivemos acesso físico àqueles locais, também daqueles locais vêm para nós pensamentos, influência. Então cabe a nós ter dentro de nós uma maneira nobre, polida, uma maneira de pensamentos bons, para que essa maneira influi também até que entre no reino do milênio, para que nós possamos receber o auxílio do Criador, para que nós venhamos a ter uma maneira nobre de sobrevivência. Então o livro Na Luz da Verdade, ele é esta condição, esse auxílio. Depois nós sabemos assim que, devido ao fato do costume que nós temos, que esses costumes nós recebemos dos nossos pais e que os nossos pais receberam dos seus ascendentes, nós vamos confirmando assim. Encontramos-nos numa situação menor, menos qualificados. Tem a confusão assim da pessoa ter tido muitos anos de banco de escola. Então, para aquele segmento, aquela pessoa tenha essa qualificação. Mas para a vida interna é muito diferente. É isso que nós precisamos de entender. Então, a qualificação, que é aquela condição bem importante que fala assim que a pessoa entrou pobre no mundo dos espíritos. Para que a pessoa entre pobre no mundo dos espíritos, ela só trabalhou para a vida da matéria grosseira. Então, todo aquele trabalho que foi feito não serve de material para ela agora, na sequência da sua existência. Então, é bem interessante, devido ao fato da mulher ter uma força, e esta força ela tem que aprender a usar de maneiras que ela continua sendo aquela condição bem importante como acontecia anteriormente, a força da mulher no lar. E essa ligação que existe entre a mãe e os filhos, independente da quantidade de filhos que a mãe venha a ter, acontece assim. Esses filhos visitam aquele lar durante décadas. Depois, quando esta vai embora, venceu o tempo dela, esses filhos dispersam. Quer dizer que ela teve a condição de fazer um elo de ligação com todos aqueles seus descendentes. Agora, se nós descuidarmos, nós vamos influir erradamente. E se ela descuida, ela vai receber as influências erradamente
e não vai fazer aquele elo, aquela importância que precisaria de ser feito. Então cabe também a todos nós cultivar pensamentos nobres, para que esses pensamentos nobres influem em todos, de maneira que todos tenham a possibilidade de serem sadios, felizes e de terem a intuição, que é um procedimento superior de ver aquilo que ele precisa para ele mesmo, porque todas as coisas que nós temos é para nós, não é para esse, não é para aquele, e que fica bem fácil assim da gente ver no caso das coisas materiais. Então, um filho faz um pedido para o pai e o pai dá a ele aquilo que foi pedido, e se esse filho não zela por aquilo que ele recebeu, ele é cobrado. Quer dizer que no nosso dia a dia, nós tínhamos que fazer esse trabalho de ir verificando se nós estamos zelando das informações, das instruções que o livro Na Luz da Verdade nos possibilita. Quer dizer que, independente de qualquer coisa, nós somos cobrados por aquilo que nós tivemos a possibilidade de receber, que é as informações corretas. Então, toda época, esse cuidado. Então, ir verificando o trabalho que ele tem que ter, desenvolvendo a maneira da sua intuição, ver como é que ele se encontra. Não é ver o outro, é ver a si. Porque devido à importância que nós temos, é só para nós, não é para os outros. Então, essa importância é o próprio é que vai ter o material a vida toda para ele. E quando ele vencer o tempo dele na matéria grosseira, aquele espírito vai entrar rico no mundo dos espíritos. Aquela referência de entrar pobre no mundo dos espíritos é relativo. A pessoa não olhou para dentro dela. Então, tudo aquilo que foi feito não fez um trabalho para ela mesma. Moralidade. É bem importante assim, cada um ir observando o procedimento que ele tem com a pureza dos seus pensamentos. Com esta pureza dos seus pensamentos, então dentro dele vai tendo uma paz e na sequência ele tem possibilidade de influir em regiões distantes onde ele fisicamente nunca esteve. Quer dizer que nós sabemos da influência que a mulher recebe e da qualidade que ela precisa de ter no reino do milênio. Essa qualificação é bem importante assim. É nos prepararmos para poder ter aquela condição de sobreviver a essa mudança universal que vem acontecendo. Essa mudança, todos nós já percebemos que existe. E aqueles que terão a possibilidade de sobreviverem a essa transformação, a primeira coisa que temos que ter é o saber. E o saber, nós sabemos assim que não é fé. Quando a pessoa tem o saber, ela tem dentro dela a convicção, ela se encontra segura, ela se encontra em paz, possibilitando aquilo que precisa de ser. Então, o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos dando essa naturalidade que nós precisamos para nós. Não é para o outro, não é para esse, não é para aquele outro. É a maneira que nós tínhamos que tirar de dentro de nós essa condição de acharmos que somos elevados, que somos puros e que a pureza se encontra dentro de nós. As influências, essas influências não é um período, é a vida toda. A pessoa tem que lembrar que ela é que tem que ser zelosa. Depois nós sabemos assim que existe influências que possibilitam uma elevação. Porque quando a pessoa faz um ato e ela fica muito feliz com aquele ato foi feito devido ao jeito que a pessoa pensava num período anterior. Quer dizer que aquela alegria que um ato bem feito nos possibilita,
tínhamos que lembrar que antes, como é que nós nos encontrávamos antes? É isso que nós tínhamos que ter dentro de nós. Quer dizer que para continuarmos tendo atos que nos deixam felizes, precisamos de continuar tendo a pureza nos nossos pensamentos. Mais vale a pessoa ter uma pureza nos seus pensamentos do que fazer muitas orações. Porque nós sabemos assim que nem todas as orações chegam ao trono do Altíssimo. Quer dizer que o ato fica marcado na vida daquela pessoa com a pureza que ela vem realizando. Então, nos esforçarmos para nós mesmos conhecer o livro Na Luz da Verdade, procurar viver de acordo com as informações, as instruções que esse livro nos possibilita para nós, não é para as outras pessoas. Depois, sair desta condição que para o puro tudo é puro, tínhamos que lembrar que no período anterior, aquilo que nós vemos e que nós comportamos nos repugnava, agora passou a ser normal. Quer dizer que no período anterior fica bem fácil assim da pessoa ir observando também a respeito do alimento. Então, um alimento que não apresenta uma condição de ser saudável para aquele corpo, mas devido à influência, a pessoa vai trabalhando com o paladar. Na sequência, aquele alimento passa a ser agradável ao paladar. Quer dizer que a pessoa foi fazendo uma adaptação com a matéria grosseira para a aceitação. Então, na sequência, tem o corpo físico prejudicado. Na sequência, com os pensamentos inadequados, a alma da pessoa vai ficar prejudicada e ela vai colher na matéria fina. Essa condição fica bem importante assim, na matéria fina, a falta de naturalidade que muitas pessoas têm de não ir para a cama. Quer dizer que o jeito que a pessoa está vivendo, ela não tem naturalidade na sequência, porque se precisa de o repouso para que ela tenha uma recomposição orgânica, quer dizer que se ela trabalhou durante o dia de maneira errada com os seus pensamentos, ela sabe que vai encontrar agora, quando ela largar o corpo de matéria grosseira, no período de repouso, ela vai encontrar-se com aqueles pensamentos que ela teve, com aquelas centrais de pensamentos que ela teve. Então, vai faltar para ela a naturalidade da sua vida. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que o nosso comportamento durante o nosso dia, com pensamentos nobres, polidos, vai nos trazer uma alegria na hora de irmos para o repouso. Não vamos ter uma protelação. Então, toda época, e fazendo essas observações, o que nos possibilita uma alegria no período do repouso, o que nos possibilita uma insegurança no período do repouso. Então, as observações, a pessoa tem que lembrar que está sempre relacionado ao tipo dos pensamentos que a pessoa teve. Então, voltarmos para a nobreza, para a polidez, para respeitar os nossos semelhantes, tínhamos que ter esse cuidado de lembrar assim que muitas coisas que a pessoa fica descontente, num período anterior, ela também ficava descontente. Agora, para ela ficar contente, é somente melhorando a qualidade dos seus pensamentos. É uma condição física, porque se estamos envolvidos com uma central de pensamentos que não nos deixa feliz, aquele que pode fazer esta observação vai confirmando assim, que ele tem uma transformação no seu rosto. Quer dizer que o jeito que ele está pensando, se é um jeito agradável, ele vai remoçando. Se é um jeito que não é agradável, ele vai ficando envelhecido e vai ficando com uma expressão muito ruim. Então, essas observações é somente o próprio que pode fazer com ele mesmo. É ele tornando-se responsável pela qualidade dos seus pensamentos para que ele possa ter paz. Então, estuda o livro Na Luz da Verdade,